Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Salmo 97, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a contemplação do universo da salvação de Deus, podemos pegar pelo princípio da encarnação. O Deus conosco, o Emanuel, o Verbo que se faz carne e habitou entre nós, que nos deu a salvação e pela salvação a vida eterna, dá o sentido de tal contemplação. Mas a mensagem do Verbo encarnado continua a partir da missão dos seus discípulos. E temos isso na primeira leitura de hoje, em Atos 13, do versículo 44 ao 52, onde relatam o episódio da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Os dois estavam pregando o evangelho em Antioquia da Pisídia, uma cidade na província romana da Galácia. No sábado, que era o dia de oração judaica, muitos judeus e gentios piedosos se reuniram na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Quando viram a multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e começaram a contradizer Paulo, falando contra suas palavras. Paulo então respondeu corajosamente, afirmando que era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro aos judeus. Mas como eles a rejeitaram e não se consideravam dignos da vida eterna, ele e Barnabé se voltariam para os gentios. E ele citou uma passagem do profeta Isaías para justificar essa decisão, que anunciavam que os gentios receberiam a luz do evangelho. Quando os gentios ouviram isso, ficaram felizes e glorificaram a palavra do Senhor. A palavra do Senhor então se espalhou por toda a região. No entanto, os judeus incitaram mulheres devotas e homens prominentes da cidade contra Paulo e Barnabé, e eles foram expulsos da região. Sacudindo o pó de seus pés, como um testemunho contra eles, Paulo e Barnabé partiram para Icônio. Enquanto os discípulos foram cheios de alegria e do Espírito Santo. A mensagem de esperança e não de medo, a mensagem de libertação e não de condenação, a mensagem de conversão e livramento de uma vida dominada de mentiras, de egoísmo. Esta é a proposta da promessa do Evangelho. Não se trata de fazer uma lavagem cerebral, mas sim de levar a esperança para as pessoas. Mas a esperança não é aquela que simplesmente motiva as pessoas. É uma conversão. Nós não somos suficientemente bons para caminharmos sozinhos. E por isso precisamos da graça de Deus. E no Evangelho de hoje, em João 14, do versículo 7 ao 14, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Temos que pegar pelo contexto da leitura. O tom aqui é de despedida. É uma promessa de Jesus de conforto aos seus discípulos. O próprio Jesus é tudo o que eles precisam. Não há necessidade de entrar em pânico, não há necessidade de procurar desesperadamente por um mapa secreto. Jesus acrescenta: Se vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. A frase condicional em grego é uma condição de fato, o que significa que a condição é entendida como verdadeira. Se você me conhece e conhece, você também conhecerá o Pai. Para que não haja mal-entendidos, Jesus acrescenta: de agora em diante vocês o conhecem e o viram. Desta vez, Filipe, que não está muito convencido, diz: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. A resposta de Jesus contém talvez uma pitada de exasperação.
Ele disse: Estive todo esse tempo contigo, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Aqui Jesus faz eco de uma afirmação do prólogo do Evangelho de João. Ninguém jamais viu a Deus. Foi Deus, o Filho único, que está perto do coração do Pai, literalmente no seio do Pai, quem o deu a conhecer. Está lá em João 1, versículo 18. E esta é toda a missão de Jesus: dar a conhecer o Pai, revelar quem é Deus. Jesus, que veio do seio do Pai e agora está retornando para lá, é a revelação mais completa da pessoa e do caráter de Deus. E se quisermos saber quem é Deus, não precisamos ir além de Jesus. Todas as palavras que Jesus falou, todas as obras que ele fez, vêm de Deus e nos mostram quem é Deus. E essa passagem tem tudo a ver com a vida aqui e agora, porque Jesus confia a sua missão aos seus discípulos, como nós vimos na primeira leitura. Em verdade vos digo, quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e de fato fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Tudo o que me pedirdes em meu nome, farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, nesse sentido, olhar para Jesus entra na dimensão de olhar para o Pai. Olhar para a nossa vida sem Jesus, certamente é uma vida que fica sem luz. E todo o convite aqui é para conhecermos mais a Deus. E para conhecermos mais, é preciso buscarmos mais. Muitas das vezes podemos correr o sério risco de que já conhecemos o suficiente. Não, não conhecemos. É preciso uma comunhão contínua, dia após dia, e um aprofundamento de vida para, de fato, olhando para Jesus, é a mesma coisa de olhar para o Pai. E que a nossa vida não seja algo muito vazio, que não seja rasa, e que a nossa profundidade de Deus seja na intensidade de que nós queremos viver. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.